penso o seguinte sobre as pessoas. Quando a gente fala muito sobre alguém, sobre determinada pessoa, significa que você tem uma certa admiração pela pessoa, que pode sim cair no campo da inveja. Por quê? Se você considera aquela pessoa muito, mas muito além, muito capaz de você, comparando a sua idade, a sua vivência em relação àquela pessoa. Aí você pensa o seguinte: não, estou sendo passado para trás. Porém, a admiração com aquela pessoa continua. Se você está falando muito, muito naquela pessoa, significa que você tem admiração por aquela pessoa. Você admira a capacidade dela de executar um trabalho, um grande trabalho. Você admira a capacidade dela de ter uma notoriedade pelo trabalho dela, que chama a atenção, pela capacidade dela. Então, as pessoas que muitas vezes estão de fora e analisam a situação, elas tendem a pensar que você está atribuindo muitas coisas, está atribuindo isso devido à posição financeira da pessoa, à beleza física, que muitas vezes ela não nem existe, mas ela é camuflada porque outras pessoas com poder aquisitivo promoveram tal pessoa. Então, no caso, gente, de uma pessoa que é fã de alguém, o fã, ele é fiel. O fã, uma pessoa que lê, por exemplo, um livro de determinado autor, que acompanha certo artista, que acompanha certa pessoa do meio socialite, digamos assim, a gente quer ter um certo reconhecimento também por reconhecer o trabalho das pessoas. E essas pessoas muitas vezes deixam os outros a ver navios. Não dão aquele retorno devido à pessoa. E é uma pessoa que está lendo o trabalho dela, está acompanha desde o início, e a pessoa não vai abrir mão disso. Ela sempre vai falar: olha, eu acompanho a pessoa desde do início, eu sei exatamente da vida dela, o que aconteceu, o que rolou, o que rola. Então, as pessoas vão questionar muitas coisas e vão colocar coisas que não existem em relação ao fã, porque é um fã como outro, ou uma fã como outra qualquer, e ela é, muitas vezes, julgada mal, muito mal pelas pessoas, por falta de quê? De análise, ou por precipitação. Houve uma determinada coisa, ela se precipita. Ela lê um determinado artigo, ela se precipita. Então, tem que acompanhar a pessoa desde o início, para ver realmente o que rolou, a história da pessoa. Quem é que fez aquela pessoa? Porque alguém fez aquela pessoa, ela se tornou menos? Não. Alguém promoveu, achou que deveria promover. Muitas vezes isso não é uma coisa legal, porque lá na frente as pessoas vão se perder e o fã também vai se perder, vai ficar sem saber para onde que vai. Que é o que acontece na maioria das vezes. Eu falava de um blog, por exemplo. Para se fazer um blog, tem que ser uma pessoa altamente capaz. A gente pode terceirizar? Pode, mas não fica uma coisa fiel, não fica uma coisa original, porque não foi a pessoa que digitou. Eu não tenho capacidade para escrever, pois eu não tenho paciência. Então eu vou ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando para corrigir, indo e voltando, indo e voltando, e eu não tenho essa capacidade de dar sequência.
a isso. Então, são pouquíssimas pessoas, gente, eu vou falar em relação ao planeta Terra, a população do planeta Terra que escrevem. São pouquíssimas, pouquíssimas. E a maioria é anônima, não são os autores mesmo, esses aí famosos que a gente conhece das histórias aí dos livros literários aí para os colégios, para as faculdades e tudo. A maioria é anônimo, são esses capazes aí, eles estão escondidos, porque também não aceitam serem promovidos por ninguém. Então, fica aí essa coisa meio esquisita.